Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje estou aqui recebendo no estúdio a Daniela Abreu. A Daniela é apresentadora e editora do ES2, ou também chamado ESTV, aqui da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo. Não é isso, Daniela? Exatamente, estou nessa função aí já tem uns anos. Daniela, muito obrigado de receber a sua visita aqui no estúdio para a gente falar um pouquinho sobre jornalismo. E a primeira pergunta que eu já queria fazer para você é se você já iniciou a carreira profissional já no jornalismo mesmo. Olha, fora uns bicos que eu fiz ainda adolescente, eu já iniciei no jornalismo e na locução. Eu trabalhei ainda na faculdade, trabalhava na rádio universitária, fiquei lá 5 anos. Fiz locução no estúdio, fiz produção de áudio, fiz jornalismo, coordenei os estagiários da rádio depois de formada. E aí, quando eu saí da rádio, eu trabalhei um período curto na assessoria de imprensa do governo do estado da época, era o governo Albuino, tem muitos anos, e ficou um período curto. Depois trabalhei direto na TV Vitória e depois fui para a TV Gazeta, já estou na TV Gazeta há 23 anos. Ainda tive uma passagem pela CBN, onde eu fiz o CBN Vitória, foi um período ótimo. Eu adoro rádio, mas eu acabei me encontrando na televisão mesmo. E você, na televisão, você fazia muita reportagem de rua também? Ia abordar assim a população? Como é que era assim no dia a dia? Não, eu passei por todas as funções. Eu brinco assim que da produção, reportagem, edição, apresentação, eu fiz tudo que era possível fazer dentro da TV, inclusive o cafezinho que eu faço todo dia, eu gosto muito. Mas a parte mais divertida realmente é a reportagem de rua. Eu fiquei muitos anos como repórter, eu acumulava várias atividades, eu fazia a apresentação do Jornal do Almoço, do ES1, aí eu fazia reportagem à tarde para o ES2, a STV, segunda edição na época, e eu ainda apresentava aos domingos um programa que chamava Painel de Domingo, que foi uma experiência muito boa, um programa que começou com interatividade aqui no estado. E aí, a parte mais divertida mesmo disso tudo é ir para a rua. Porque é onde você conhece as pessoas, é onde você está mais perto do povo, né? Só que é a parte mais cansativa também. Acaba que um tempo você começa a ir tendo aquele desgaste. Eu tinha um desgaste de exposição também, porque eu fiquei muito tempo nisso. Aí eu acabei saindo da rua, fiquei só com a edição, fazia a edição do ES1, fazia a apresentação também. Depois eu larguei a apresentação do ES1 por um tempo, fiquei só com a edição. E depois voltei para o ES2 quando o Ted quis sair. Perfeito. E isso foi que ano? Ah, peraí, tem que fazer conta aqui, que eu não lembro muito bem não, mas eu acho que tem uns 4 anos. Tem uns 4 anos já que eu assumi, voltei para a apresentação do ES2, né? Eu brinco que me voltaram. Ele pediu para sair e na procura de outro apresentador, eles acabaram me colocando lá. E com a saída da Tereza Barro, que era a editora, eu assumi também a edição, o fechamento do jornal, né? Como a gente chama, que é a edição geral. E aí tô fazendo isso agora, tô com esse encargo aí de tocar essa rotina de fazer esse jornal. É um jornal que ele é pequeno, dos jornais que a gente tem é o menor, mas é um jornal trabalhoso, porque por ele ser o jornal que reúne as notícias do dia, ele é um jornal que você tem que ir pontuando aqui e ali, correndo atrás de tudo que aconteceu e tal. E é o horário que as pessoas estão chegando em casa, né? Tem aquela missão, é um jornal que ele tem pouco tempo, mas ele tem a missão de resumir o que aconteceu no dia. Então, assim, é um pouco trabalhoso de fazer, mas a gente está tocando lá. Perfeito. Eu já entrevistei aqui alguns jornalistas, né? E eu acho que o desafio do repórter de rua é de enfrentar algumas situações, principalmente situações de risco, situações de emoção, porque às vezes tem um caso, uma tragédia, alguma coisa. Teve algum caso especial que mexeu com você na situação de repórter de rua, Daniela? Olha, na verdade, assim, a gente se controla, né? Porque você tem que tentar se controlar. As coisas que são muito drásticas, elas mexem muito com a gente, mas como a gente está muito preso na notícia, a gente acaba controlando porque você tem que dar aquela notícia de uma forma séria. Agora, com as pessoas, a gente se emociona muito, assim, não vai pro ar muitas vezes, mas a gente se emociona muito porque as pessoas têm assim, um sofrimento, não é nem das coisas drásticas, não, é do dia a dia mesmo, sabe? É difícil de ver, você vai dia após dia mostrando a miséria que as pessoas vivem e os governos que não tomam providência e as coisas ano após ano e você continua vendo aquela situação, sabe? Muita gente sem emprego, muita gente passando fome, muita gente sem acesso à educação, à saúde básica. Então, acho que isso mexe muito com a gente. Sim, sem dúvida. Inclusive, eu pelo menos eu entendo que
a imprensa sempre teve um papel fundamental de cobrar os governos, né? Porque tem algumas coisas que acontecem, a população sem voz não consegue muito e às vezes uma matéria na imprensa faz todo o governo, ou municipal, ou estadual, enfim, o federal, acaba se movimentando por causa de uma matéria, né? Eu costumo dizer que a gente tem que fazer essa ponte, né? Tem que fazer essa ponte entre os dirigentes e a população. A população às vezes não tem acesso, ou por mais que cobre, que reivindique, acaba não conseguindo, ou sendo ignorada até em algumas circunstâncias. E eu acho que a gente tem essa missão de levar esses anseios mesmo, de deixar público e cobrar uma resposta, cobrar que os governos façam a parte deles, né? Eles foram eleitos para isso, então eles estão lá para trabalhar, a gente tem que, o mínimo, eu acho, é cobrar que eles trabalhem e que deem uma resposta. Daniela, me tira uma dúvida, você trabalha numa emissora, né, a TV Gazeta, que ela é uma afiliada da Rede Globo. No dia a dia ali, vocês seguem uma diretriz que é determinada pela própria TV Gazeta, ou existe uma diretriz que vem direto da TV Globo? Como é que é isso lá para vocês? Na verdade, a Globo tem uma linha editorial. As pessoas que são afiliadas, as empresas que são afiliadas, acabam seguindo essa linha editorial mesmo. Ela é basicamente pautada assim, na correção da informação. Então, assim, o que a gente tem cuidado? De apurar, de dar a informação correta, de ouvir os lados envolvidos, por mais que às vezes as pessoas achem que não é verdade, que a gente não ouve, não é. A gente tem um trabalho danado de procurar as pessoas envolvidas, de dar voz, de tentar dar a mesma dimensão aos lados. Eu costumo dizer assim, você ouviu os dois lados? Não são dois lados, cada fato, cada história tem N lados. A gente vai conseguir colocar todos? Não vai. Cada visão sobre um fato é um lado. Então, a gente tenta dar voz ao maior número de lados possíveis para que a gente consiga colocar uma coisa no ar que a pessoa de casa tenha noção, realmente é uma situação, e que a pessoa forme as suas próprias opiniões. Assim, opinião é uma coisa que a gente não dá, não tem a prática de fazer isso. A gente pauta mesmo pela informação. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser o seu trabalho. E é claro que tem uma linha editorial que é seguida. Agora, a gente tem, eu falo isso, as pessoas às vezes não acreditam, mas a gente tem uma liberdade total de abordar qualquer assunto, de trazer qualquer tema em discussão. Eu ia te perguntar exatamente isso. E sempre com essa preocupação de dar voz aos lados que estão envolvidos, de tentar trazer o maior volume de informação possível para você conseguir dar para o telespectador a dimensão, né? É claro que televisão é uma coisa pequena. É muito diferente você ver uma reportagem de televisão e você ler no site, ler no jornal, porque o jornal tem mais tempo, os sites têm mais tempo também, mais espaço, né? Para que a discussão cresça. Na televisão, não. A gente tem um limite do tempo de televisão que é limitado. Então, às vezes, a gente não consegue por causa disso, mas todo o nosso trabalho é nesse sentido, assim, de trazer o maior volume de informação possível para que a pessoa consiga ter aquela visão ampliada do que a gente está tratando. Perfeito. E sem entrar em temas muito polêmicos, Daniela, eu gostaria de saber o seguinte: por que existe, olhando agora para principalmente redes sociais, que é uma realidade nossa hoje, por que existe uma grande parte? Porque eu confesso para você que assim, eu assisto vários conteúdos diferentes e eu assim, absorvo aquilo que faz bem para mim. Então isso pode ser por emissora A, B, C, D ou E. Então eu não tenho nada assim, eu sou contra uma emissora, eu absorvo, eu consumo aquilo que eu entendo que é bom para mim. Mas por que existe hoje uma camada da população raivosa contra a Rede Globo? Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Na verdade, eu acho que quando a gente incomoda, incomodando qualquer lado que seja, esses lados reagem. O que a gente vê, eu acho, agora, nos últimos tempos, e até com o advento das redes sociais, é que as coisas entraram numa polarização. Ou você é contra, se você é contra é porque você é a favor, se você é a favor é porque você... Então, assim, as pessoas prejulgam a forma como as pessoas pensam. E a imprensa séria tem esse papel de incomodar, e incomoda todos os lados. Então, se você olhar, você vai ver que tem críticas do pessoal de direita, tem crítica do pessoal de esquerda, tem crítica de todos os lados. Na época dos protestos dos Black... 2013. A gente tomou pedrada e tal, e tinha uma reação até agressiva. Teve até tiro, né? Teve até tiro. Então, assim, e agora você vê
da outra turma. Então a gente entrou num momento, no Brasil, só não, no mundo, né? A gente entrou num momento muito de polarização e num momento de dicotomia. Ou você é bom ou você é mal. Se você pensa como eu, você é bom. Se você não pensa como eu, você é mal. E a gente tem a política de não expor o que a gente pensa pessoalmente. E isso é justamente para não criar um vínculo do que eu, a Daniela, pensa com o que a empresa pensa ou o contexto todo da situação. Então, as pessoas acabam confundindo as pessoas com o profissional, acabam confundindo a questão do trabalho profissional com a sua percepção pessoal, as suas crenças pessoais, o que você acredita, e acaba criando isso. Eu acho que esse é um fenômeno que ganhou muita força nas redes sociais, mas eu acho que as pessoas estão começando a pensar um pouco mais, e eu acho que aí o jornalismo sério, ele ajuda muito, porque ele te dá informação e conhecimento para você pensar sozinho. Então eu acho que as coisas estão se acalmando já, estão chegando num ponto em que as pessoas vão perceber que não existe isso de bom e mal, entendeu? Essa dicotomia não leva ninguém a nada. Eu acho que as pessoas vão começar a pensar um pouco mais e acho que tenho fé que isso vai acabar por esses próximos anos aí. Perfeito. E assim, Daniela, eu já tive a oportunidade de trazer aqui no canal, inclusive entrevistando jornalistas, né? Eu entendo que a imprensa séria, ela vai sempre existir, porque existe uma corrente que fala que ela vai acabar por causa das redes sociais, mas eu não acredito nisso, porque a imprensa séria, ela combate exatamente as fake news, né? Você compartilha também dessa visão? Eu acho que sim. Para mim, as fake news são uma tragédia das redes sociais, porque pior do que não estar informado é estar mal informado. Então, leva você a decisões erradas, a ações erradas, a acreditar em coisas que você não deveria. Então, assim, para mim, a tragédia das redes sociais, elas têm muita coisa de bom, mas o que vem de mal são as fake news. E pior ainda quando essas fake news servem a interesses políticos, econômicos, porque isso é pior ainda. É usar a credibilidade, não é a credibilidade, é usar a boa vontade do público de procurar uma informação e se inserir ali com, sabe, uma ideia totalmente equivocada. E eu acho que aí, nesse ponto, a imprensa séria, assim, de apuração mesmo, de fatos, vai trazer exatamente assim, o contraponto disso. Agora, infelizmente, tem muita gente que não checa, que confia no que vem, porque vem do amigo, vem do parente, sabe? Eu tenho um monte de grupo de família que isso acontece, minha mãe vive mandando fake news, eu falo, mãe, para, é fake, e é difícil, assim, fazer com que as pessoas acreditem, né? Você tem que mostrar a apuração muito certa para as pessoas acreditarem que aquilo está errado, né? Eu acho que as empresas que gerenciam essas redes, elas vão em algum momento ter que tomar uma atitude com relação a isso, e ter que ter uma equipe de checagem, infelizmente vai ter que ser assim, para que essas coisas não se perpetuem, não comecem a passar para frente. Não sei como, se é possível, mas se eles conseguiram os algoritmos que conseguem te trazer o que até que você não quer, então eles vão conseguir um jeito de levar o que é certo, o que é bom, né? Em algum momento eu acho que isso vai ter que acontecer. Perfeito. Daniela, a gente está chegando aqui no fim da entrevista e antes de mais nada eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui e se você pudesse dar um recado para quem está assistindo a gente, que a gente tem um público diversificado, são pessoas que seguem a gente por causa do conteúdo de gestão de pessoas, a parte do esporte, a parte da música. O que você poderia falar para essas pessoas que estão assistindo a gente agora aqui? Eu poderia dizer assim, um recado do ponto de vista do jornalismo, né? Que vocês procurem as informações nos canais certos, que procurem as informações das pessoas que são sérias e preocupadas com a informação, para construir uma opinião de vida e para construir uma história um pouco mais direcionada para o lado do bem. Então eu acho assim, isso, que a coisa da violência ela é desnecessária de qualquer lado, venha da forma oficial, venha das pessoas. E quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais informação a gente adquire, a gente consegue melhorar a vida, é o que dá instrumento para a gente melhorar a nossa vida. E aí eu acho que o recado que eu tenho para deixar é esse aí, do ponto de vista do jornalismo. Mas perfeito. Em outro momento, se você quiser outros recados... Não, tá perfeito, né? Inclusive, eu estou feliz de ouvir isso, porque assim, nesse 1 ano e meio que o canal tá no ar, a gente tem um zelo muito grande de trazer um conteúdo que seja leve para as pessoas, sem entrar em temas muito polêmicos, não que seja imparcial, mas tem esse zelo com as pessoas, porque a gente sente falta disso, né? As pessoas estão muito violentas, estão deixando compartilhar conteúdos falsos, enfim. Então eu acho que
do ponto de vista do jornalismo, você foi assim cirúrgica e eu estou muito feliz de ouvir isso, tá? Eu acho que a palavra da hora é respeito. Quando a gente respeita o outro, respeita as ideias, respeita as pessoas, tudo dá certo. Daniela, muito obrigado por você ter vindo aqui ao estúdio gravar com a gente para o Vida e Performance, tá? Eu fico muito feliz por isso, tá bom? Legal. E continue acompanhando o canal, se inscrevam, compartilhe o vídeo, dê um joinha lá para o YouTube sugerir esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.